O assunto que a gente vai falar agora, a gente vai trazer de ontem. A TV Atalaia acompanhou ontem a Operação Abate Final, desde as primeiras horas da manhã, lá em Itabaiana, o desenrolar aqui na capital. E hoje a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. O prefeito de Itabaiana, Valmir dos Santos Costa, ou Valmir de Francisquinho, continua preso no presídio militar em Aracaju. Ele foi alvo da operação da Polícia Civil e do Ministério Público. Também continuam presos o secretário da Agricultura da cidade, Erotilde José de Jesus, e mais 3 pessoas. Todos são investigados por participar de um suposto esquema de desvio de dinheiro no matadouro da cidade. Segundo o que disse a delegada aqui ontem, ao vivo, você acompanhou, disse em todos os telejornais da TV Atalaia, o desvio chega a mais de 2 milhões de reais decorrentes de taxas que são cobradas no matadouro e não são devidamente recolhidas para os cofres do município de Itabaiana. Hoje, a TV Atalaia, desde ontem que procura, já conversou ontem com o procurador do município, o Lucas Cardinali. Ele esteve hoje pela manhã no Ministério Público Estadual e a TV Atalaia acompanhou. Vamos ver. Ontem, a posição que se tinha é que, devido à continuidade dos serviços, o matadouro continuaria em funcionamento. Só que, depois da noite, se verificou uma dificuldade em saber quem seria o responsável pelo município pelo recolhimento da taxa correspondente ao município, da taxa de abate, e também pela verificação do funcionamento propriamente das condições higiênicas, sanitárias e ambientais. Então, já foi o primeiro problema. O segundo problema foi que a decisão judicial, embora a gente não tenha tido acesso a ela verdadeiramente, a gente verificou que as autoridades envolvidas informam que existe uma prática delitiva continuada. E devido a isso, por prudência e respeito à decisão judicial e à investigação policial, é preciso compreender quais seriam essas práticas, a fim de que sejam saneadas, sejam enfrentadas com respeito e autorização dessas autoridades, para que depois o matadouro possa ser aberto. O município reconhece que houve alguma irregularidade? Não, o município não reconhece e respeita a investigação. Não reconhece da parte do município, não se tem conhecimento da parte do município em relação à coleta da taxa de R$ 17,50 como é feito. Então isso é uma questão da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Agricultura, e a parte do jurídico não reconhece a existência de nenhum problema nesse sentido. O município reconhece que existe uma informalidade em relação a esta outra taxa, que é cobrada para eles. E no que diz respeito se existe ou não alguma situação, o município não tem posição porque respeita as investigações, respeita a autoridade policial, o Ministério Público na investigação, e a gente está aguardando para ver o que eles vão apurar. No cenário atual agora do município, já que o prefeito e também o secretário estão presos, já sabe quem vai determinar o que precisa ser determinado com relação ao matadouro, por exemplo? Essa é uma decisão importante, porque o matadouro, por exemplo, aquele que optar que o matadouro fique aberto ou fique fechado, pode responder a respeito disso. Como o prefeito está nessa situação transitória, que pode perdurar até 15 dias, segundo alguns entendimentos, e segundo outros entendimentos não, a vice-prefeita já assumiria. Então, efetivamente, é um momento de aguardar quais serão as posições do Legislativo e do Judiciário, e aquele que, enquanto gestor assumir, decidir, ciente de todas as condicionantes, que não são só jurídicas, né, são condicionantes operacionais, a fim de que, junto das autoridades, possa efetivamente decidir pela reabertura ou pela manutenção do fechamento. Muito bem, você ouviu aí então o lado da Procuradoria da Prefeitura de Itabaiana. Nós também entramos em contato com o advogado Evânio Moura, que é responsável pela parte criminal, para saber dele também, e ele disse que vai se pronunciar, mas só depois a gente vai acompanhar. E claro, a TV Atalaia está com as portas abertas sempre para ouvir os dois lados, o lado da polícia, que investigou e que prendeu, e o lado da defesa.